Boa tarde, estou aqui com duas feras do varejo e da inovação para a gente falar sobre mentalidade de startup, sobre o que vem por aí para o futuro. E vamos iniciar mais um episódio do Papo de IA com Caio e Fábio. Vou passar a palavra para vocês, por favor, se apresentarem. Começa contigo, Fábio. Pode mandar bala. Bora lá. Obrigado pelo convite. Sou o Fábio Neto, sou sócio da Startse e sou um entusiasta do varejo e tento casar tudo que eu enxergo de inovação, tecnologia, cultura dentro desse universo do varejo, né? Tenho vivido muitos ecossistemas fora do Brasil, a gente tem uma presença há 10 anos no Vale do Silício e na China também, onde eu tento capturar esses sinais e trazer para o dia a dia, para ver como que a gente toma decisões aqui nesse mundo cada vez mais conturbado, né? Perfeito. Muito bem, eu sou o Caio Camargo, especialista em inovação nos negócios também, varejo, sempre o foco. Lembrando que varejo é uma coisa bem amplificada. Eu gosto de falar que varejo é qualquer negociação entre CPF e CNPJ, estamos falando varejo. Cabeleireiro tem tanta dificuldade para ganhar cliente em rede social quanto o mercadinho de bairro hoje. Então, tá tudo no mesmo bolo. Sou também host de um podcast, chama VarejoCast. Se você não conhece o VarejoCast, vai lá e escreve Varejo no Spotify. Se aparecer VarejoCast em primeiro, você começa a escutar a gente. É assim que funciona. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Então, duas palestras boas aqui, agora é bater esse papo. Maravilha, só máquina. Então vamos lá, eu quero começar entendendo um pouco de inovação. Eu acho que o Fábio trouxe uma questão de estudar muito China, de entender o que está sendo feito lá, trazer para cá. E aí eu queria aqui que a gente pensasse um pouco como é que as empresas mais tradicionais, os pequenos varejistas, micro, médios, como é que eles absorvem essa inovação? Como é que desenvolve uma cultura de fato de inovação, de olhar para fora e conseguir gerar valor em negócios que são essencialmente muito diferentes, né? Quando a gente olha para a China, como é que a gente traduz isso para o Brasil? Boa, acho que a palavra inovação é muito ampla, meio que cabe quase tudo, né? Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado. Dizem a inovação é tudo aquilo que surgiu depois que você nasceu, né? Tem esses termos. Muito bom esse também. Então, para muita gente, cadeira um dia foi inovação, mesa um dia foi inovação. Então, inovação cabe muitas coisas. Mas eu acho que quando a gente fala, vamos falar do pequeno varejista, desse que tem esse desafio de talvez inovação parecer algo muito longe para ele, né? Porque parece que depende de dinheiro, depende de tecnologia, depende de vários caminhos. Acho que a gente tem que desmistificar um pouco. O primeiro grande ponto da inovação é que é um ambiente mais incerto. Então, eu tenho um ambiente que é certo, aquilo que eu conheço. Como abrir minha loja, vender, pôr uma boa vitrine, ter um sortimento de produto, entender do meu cliente e tal. Como que eu faço isso muito bem, continuo a fazer isso muito bem. Mas diante de um ambiente, de um mundo que está mais incerto, né, que outras grandes variáveis surgem, sejam tecnológicas, sejam de mudança do comportamento, seja de concorrentes transversais. Como que eu olho para isso e nesse mundo eu começo a ter uma cultura de experimentação? Então, a inovação ela é quando se abre uma oportunidade de validar hipóteses. Então, o que eu costumo dizer é, existe aquilo que você tem que tocar no dia a dia que você toca com viés de projeto. Então, eu tenho aqui um orçamento, eu tenho que ter retorno sobre isso, eu tenho que comprar uma mercadoria e vender, portanto, tenho que pagar minhas contas. A inovação, ela não é tratada com projeto. Por isso, muitas vezes as pessoas falam projeto de inovação, geralmente eu costumo dizer, já começou errado. Porque inovação é um ambiente dia a dia, cara. Experimentação. Ou seja, são validação de hipóteses. Ninguém tem certeza assim de como será 2026. Mas visto que ou o chinês está vindo, ou o AI está chegando, a gente vai falar bastante disso aqui, como que eu começo a experimentar? E experimento não deveria ser caro. Experimento vem de uma mentalidade de olhar para aquilo e me abrir para aquilo que estava fora do meu plano, né? A gente viveu muito a tirania dos planejamentos, né? Então, assim, as coisas dar certo tem que ter um bom planejamento. E quando a gente tem um mantra lá no Vale do Silício, só para fechar aqui, que é, quando você pensar numa ideia, o que a gente aprendeu a vida inteira dos grandes livros dos americanos gestores? Tem uma ideia, primeira coisa, planeje. O que o Vale do Silício nos ensinou nos últimos anos? Teve uma ideia, primeira coisa, experimente. Porque enquanto você está planejando, o mundo já virou tantas vezes do avesso e você perde esse feeling do cliente se você não experimenta. Então, acho que para mim, de forma mais simples, o que o varejista está nos ouvindo agora, o pequeno varejista, é se abra a experimentação. Perfeito. Eu acho que o maior problema, né, Fábio, você deve concordar também, tem muito varejista em 2025 começando a rascunhar ou planejar ou pensar como é que vai ser o retrato do mercado em 2030. Só que é o seguinte, este cara está parado em 1995, porque ele está o tempo todo pensando no futuro sem testar nada, sem fazer nada, sem aplicar nada, e está empurrando isso ao máximo limite possível. Tem, acho que, alguns níveis de possibilidade quando a gente fala de inovação. Acho que quando a gente fala do grande que não inova, são motivos mais complexos que a gente vai ter que abrir ali, porque que o grande não inova, sendo que ele tem informação, tem capacitação, mão de obra para fazer isso. Ou seja, às vezes é uma questão de ego ou realmente está sendo teimoso na insistência de um modelo que vai morrer com o mercado. Os médios, ainda existe esse
esse baque. Eu não tenho investimento, ou mito, né, do investimento, da infraestrutura para tocar inovação. Quando a inovação, como bem colocou o Fábio, pode ser muito simples, entendeu? Mas os micro e pequenos empresários, eu acho que ainda falta conhecimento para eles, que é uma das missões da Startse hoje, né? Abrir esse conhecimento e tal. Sem fazer propaganda, mas o papel o propósito deles é esse, né? Então, assim, a gente tem essa questão que os pequenos eles não têm acesso a isso. Então você virar para o vendedor de pastel, e é isso. O que você pensa em inovação no seu negócio? Eu penso em vender pastel. Eu não sei se eu preciso inovar em alguma coisa. O dia que chegar o pessoal brigar porque ele tem uma maquininha de cartão, ou não brigar porque não tem um link em algum lugar, aí talvez ele vá acordar para aquilo numa necessidade. Mas não chega a ser algo ativo. Né? O médio e o pequeno são muito passivos em relação à inovação. A inovação precisa bater, esmurrar a porta dele para eles poderem deixar algum processo mudar. Tem lugares hoje, até hoje, pequenos e médios, que não aceitam Pix. Porque o cara fala, mas é a taxa e o caramba 4, você está perdendo quanto de venda em função de uma taxa. Então tem muita coisa para acontecer, mas ainda acho que o maior problema da inovação hoje é o próprio empreendedor. Ele é a maior barreira dele hoje. Eu concordo. E eu acho que a gente pode puxar um gancho muito interessante aí na questão da educação. E aí tem uma força, né, contrária que a gente precisa equilibrar entre educação, porque subtende-se que para você ter um letramento e você entender sobre um assunto, você precisa dar um passo para trás, tem um momento de você entender, de você se aprofundar, e ao mesmo tempo o varejo e o mundo de hoje, eles são uma força que te empurram para frente, que você precisa estar produzindo, você precisa estar entregando. Então como é que a gente equilibra essas duas forças? Entre a educação, o letramento e a execução? A cultura de teste que você falou. Eu costumo dizer assim, educação deixou de ser algo sexy, né? Assim, então, hoje ninguém acorda e fala assim, nossa, hoje é um bom dia para eu estudar. Né? Hoje é um bom dia para... As pessoas, e tem um pouco dessa filosofia, não, eu aprendo no dia a dia da vida e tal. Que é, ok, eu entendo, óbvio, a vida nos ensina o tempo todo. Mas quando os assuntos novos vão chegando, eu preciso primeiro ter interesse por isso. Por isso que a gente fala muito na Startse, o nosso slogan, inclusive, chama provocar novos começos. Porque antes da educação, você tem que buscar uma provocação. Um pouco do que eu fiz hoje aqui na palestra, tal, não é educar ninguém, mas é provocar todo mundo uma dor. Porque é na dor que eu levanto a mão e falo assim, preciso de ajuda. O grande desafio é quando as pessoas não entendem que precisa de ajuda. Porque falar de educação com adultos bem-sucedidos não faz muito sentido. E nós estamos, talvez vários varejistas estão nos ouvindo aqui, cara, vai educar para quê, né? Você quer me ensinar, né? Você quer ensinar o Pai Nosso para mim aqui. O boleto tá pago, meu irmão. O meu negócio é de sucesso, as conversas que a gente escuta. Então esse, para mim, é uma grande barreira que a gente tem. E no Brasil, que é um país que naturalmente não tem uma cultura, né? A gente tá falando aqui sobre ler livros, sobre escutar. É difícil. Hoje a gente vive dos cortes, né? De 15 segundos das redes sociais. O que tem de gente aí, especialista de podcast, que a gente sabe bem. Nós temos canal de podcast, o pessoal acha que escutou nosso podcast e virou especialista no assunto. Nossa Senhora. E depois começa a replicar o que a gente fala. Alguns estão escutando esse podcast aqui e fazem, pronto, check, aprendi. Isso aqui não é para você aprender. Isso aqui é para te despertar para uma profundidade. O que a gente vive hoje é uma era de hiperinformação. E as pessoas, ao acessar muita informação, criam uma sensação de que ela agora sabe das coisas. E quando, de fato, ela precisa tomar decisão, a gente vê o quanto elas são rasas. Então, é hoje gente que dá informação de tudo, virou scanner humano de manchete. Então, você abre um portal de notícia, passa o dedo, faz não sei tudo que está acontecendo. E aí você chega para um dia a dia de uma negociação, uma tomada de decisão, onde você precisa de conhecimento profundo. E essas pessoas muitas vezes não têm. Então, para mim, como que a gente resgata esse poder, esse sex appeal da educação como a grande força motriz do empresário brasileiro, do empreendedorismo. Muito bom. É muito nessa linha. Eu acho que, de fato existe esse excesso de informação. Filtrar está cada vez mais difícil. Não a gente que quer a informação correta, filtrar essa informação. E assim, tem todos os pesares, até para o próprio empreendedor ou para a gente mesmo nessa conversa. Né? Eu acho que o nosso HD, nossa mente, não evoluiu tanto quanto a informação, a velocidade da informação evoluiu. E a gente tem lido cada vez menos coisas, achando que para tentar abraçar o mundo como um todo. E isso tem causado essa sensação, inclusive, de desgaste, de cansaço que a gente tem o tempo todo. Perfeito. Porque é uma tempestade de informação e parece que é o tal do FOMO, né? Fear of missing out, medo de estar de fora. Parece que não importa quanto você leia, quanto você se informe, ainda você está fora da história. Esse talvez deveria ser o pensamento da maioria. Ainda existe muita gente, infelizmente, que pega um conteúdo ou pega uma ideia e acredita que aquela ideia se perdura muito tempo. Né? A gente trabalha com tendências. Não sei quantas vezes você muda por ano, mas assim, a gente muda 3, 4 vezes por ano uma apresentação, porque quando a gente fala de IA,
que é teu tema também, você é uma especialista. Cara, o que você falou 6 meses de IA, 6 meses depois, perdeu-se no vento. Perfeito. Então, se as pessoas estão presas num conteúdo, porque acham que não precisa... Aprendi, fiz um curso de IA o ano passado, tô sabendo tudo. Rapaz, se você não está usando aquilo na prática, você não entendeu nada, porque está mudando tudo numa velocidade absurda. Né? Então, assim, existe esse problema da educação também, dela ser mais fluida de alguma forma, mais prática. Eu acredito que a melhor educação é aquela que são pequenas doses quase diárias. Perfeito. Também Né? acho. Melhor 5 minutos. A gente fala para time, né? O cara fala assim, não, eu treino meu time a cada ano. Cara, o time dele trocou inteiro no ano. Ele perde o capital intelectual inteiro. Fala, pega um time de vendas de loja, treina 5 minutos por semana, um produto novo, uma tática nova, uma técnica nova de venda, de atendimento. Isso é muito melhor e você põe um time quase no mesmo level. Entre quem está saindo e quem está entrando, você consegue nivelar um pouquinho com o conteúdo. Você demora muito tempo para fazer esses ciclos, é absurdo. É como a gente falou, olhar muito para o futuro. O papo da loja do futuro, que a gente escuta, vira e mexe. Vamos fazer a loja do futuro. Quando a loja está inaugurada, ela já está velha. Porque a gente pensou a loja do futuro com uma cabeça de 1 ano atrás, quando aplicou a loja. Tanto que normalmente as lojas do futuro, 6 meses depois, fecham. Porque não funcionaram, não tinha tangibilidade com o cliente não entendeu aquele negócio, foi embora. Então é um risco que a gente tem, a velocidade da informação que está transformando a gente. Só fazer um adendo aqui, Claro. tá? Acho que um dos maiores cânceres hoje das organizações e dos líderes chama-se distração. Por conta dessa enxurrada de coisas, a gente se distrai muito. E nessa distração a gente foi perdendo foco. Porque eu acho que eu sou o super-homem, a super-mulher, que vou dar conta de entender tudo ao mesmo tempo. E a gente não dá. Mas eu crio um pouco do Caio falou desse FOMO. Mas parece que se eu não souber esse assunto, eu fico de fora da minha roda de network. Que é o mantra agora, todo mundo tem que ter network. Para ter network, eu preciso ter assunto. Para ter assunto, eu preciso saber um pouquinho de tudo. Sim. E aí a gente não é bom em nada e acaba se distraindo. E geralmente o que nos distrai não é gente ruim com ideia ruim. É gente boa com ideia boa. É ideia boa que distrai. Sem dúvida. Porque é aquela, ideia boa, vamos abrir mais. Não, essa aqui não posso perder, essa oportunidade não dá para deixar de lado e tal. E aí a gente vai perdendo foco naquilo que a gente deveria fazer bem. Então, esse é um grande recado importante para o varejista, para o empresário. Cuidado com as distrações. E geralmente nas distrações tem dinheiro. E geralmente ela é boa. O ponto é que ela me tira de um caminho. Por que também a gente se distrai? Porque não tem clareza de direcionamento estratégico. Para onde estamos indo? Ótimo. E essa falta de clareza, qualquer coisa serve. Então, se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho me serve. Então, alguém chega para mim e fala assim, agora é o caminho tal. Fala, boa ideia, boa ideia, boa ideia. Ele assiste 10 palestras igual hoje aqui, meu Deus, ele sai com 19 boas ideias. E aí, mas a Black Friday está ali na frente, o Natal está ali na frente, e aí, o que eu faço? E aí ele acaba aceitando tudo porque ele não tem uma clareza de direção. O que os empresários precisam resgatar é clareza de visão. E os times estão perdidos por isso. Tem um ponto bacana disso, assim. Toda vez que eu tenho um workshop de gestão, para falar, acredite se quiser, cara. Não sei se o pessoal de casa como é que vai estar a audiência com a gente, mas você tem 1.000, 2.000 pessoas no chão. Você pergunta sobre ticket médio. 20% levanta a mão. Quando eu falo de micro e médio incluso nessa história. Os caras não sabem não sabem o ticket médio próprio. Aí a gente usa isso como alavanca, mas o papo é que tá longe nessa conversa de negócio, mas desculpa, fui falar uma coisa, entrei, perdi a ideia. Lembrei. Desculpa, pessoal de casa. Estratégia. E aí às vezes eu pergunto pro cara, falo assim, o que você quer gostaria de ter tempo para quê? A absoluta maioria me responde, eu queria ter tempo para estratégia. Olha só. E olha como a gente é errado quando a gente fala de negócio e gestão de negócio. De onde vem a palavra de estratégia brincando? Vem de guerra, certo? Você conhece alguém na guerra que vai pro campo de batalha, sai metralhando tudo, para depois voltar e pensar em estratégia? Não existe isso. Estratégia ela é desenhada, a gente aplica a estratégia na guerra. Os negócios tinham que acontecer a mesma coisa. Você tem que ter um plano, estratégia e aplicar o plano. O plano não deu certo, volta a olhar a estratégia, refazer o plano e aplica o outro plano. Não. O varejo tem aquela questão de é duro, é trabalho, é apagar incêndio. Então as coisas ficam no tático e nunca vai ter tempo para estratégia. Se você não coloca uma estratégia como prioridade no teu negócio, você não foi por ele. Ainda bem que eu consegui resgatar a ideia. Ainda bem mesmo, que foi maravilhosa. Eu acho que nesse sentido também da gente conseguir otimizar e tirar certas tarefas, né, que podem ser automatizadas na mão dos varejistas, dos empreendedores, a gente entra no meu assunto, então, que é a inteligência artificial. E eu preciso perguntar para vocês, o que vocês enxergam hoje dentro de tendência, principalmente quando a gente olha para a China, que está anos-luz à nossa frente,
a gente pode estabelecer uma relação, de certa forma, com o que a gente vê lá e o que a gente pode vir a ver aqui no futuro. E por que eu estou dizendo pode vir? Porque é claro que tem as especificidades, tem a diferença cultural, tem o nosso momento de Brasil também, que está muito diferente, mas o que a gente pode esperar desse futuro, principalmente olhando para o varejo? Você tocou numa outra palavra que cabe tudo, né? Essas duas letrinhas IA, cabe tudo, né? Eu brinco que a gente vive hoje nas empresas que a gente chama de AI washing, né? Que é igual tinha o greenwashing, né? Todo mundo fazia alguma coisa de ESG para falar que tinha. Hoje todo mundo contrata uma ferramentinha e fala, você tem IA na sua empresa? Tem. Eu abro o chat GPT lá de vez em quando, o Gemini, enfim, qualquer ferramenta. Por quê? Isso é muito importante entender. Acho que o primeiro ponto é, quando você pensa IA, não é a IA. Tem inúmeras IAs. Tem a preditiva, a generativa, a agêntica, a robô, enfim. Outra coisa, quando você pensa IA, a gente geralmente pensa ferramenta. Então você pensa, é o novo Excel, é o novo PowerPoint, é o novo Google, é o novo alguma coisa assim. Por quê? O Vale do Silício, principalmente, a gente está presente muito lá, é a efervescência de IA, OpenAI, tudo nasceu lá. O americano, ele tem uma cabeça de produtização. Então ele pegou a IA e falou assim, vou transformar a IA num produto. Então vem cá e compra a minha licença. Então vem cá e compra a minha licença do Copilot, do Gemini, assina a OpenAI. Até porque lá o mercado é isso, é comprar e vender as empresas. Exato. Então ele tem essa cabeça que muito fomos influenciados por isso, que IA é uma ferramenta. Então você varejista aí, contrate a IA tal e começa a usar para gerir o seu estoque, para fazer isso e aquilo. O chinês, aí você tocou no ponto China, eu acabei de voltar agora no maior congresso de IA da China, o chinês não fala a palavra IA. É igual a gente falar hoje assim, assim, não, hoje para abrir a loja eu me conectei na internet. Ou é igual você falar assim, não, hoje para abrir a loja eu liguei energia elétrica. Para o chinês, IA tá na veia. Ele não fala assim, estou usando IA. Não, cara, eu estou usando minha veia. Ninguém importa o que é IA. Você acha que o seu cliente quer saber se você usa IA para gestão de estoque? Ninguém. Tem um vídeo maravilhoso da NRF esse ano que era o I don't care. É muito forte. Ele fala assim, você usa IA para isso? Aí o consumidor fala assim, I don't care, eu não importo. Mas você usa IA para aquilo. O cara fala assim, eu não quero saber o que você usa. Então, talvez nós estamos, óbvio que é natural nesses 3 primeiros anos da inteligência generativa, que a gente fica usando esse termo e fica esfolando batidamente. Na Start nós treinamos mais de 120 mil líderes nisso, somos a maior escola de IA do mundo disparada. O ponto é, o chinês, e talvez é um pouco da onda, que você fala assim, o que esperar disso é que, e eu acho que esse é o caminho, que de cada vez mais IA é uma questão de mentalidade de gestão, mentalidade de resolver problemas, do que simplesmente usar uma ferramenta XYZ. É isso que a gente precisa começar a se abrir. Lógico, tudo passa pelo ponto anterior, educação. Se você perguntar hoje para cada um que está no nosso podcast aqui, escreve aí no chat, escreve o que você acha que é IA, eu vi 55 mil respostas. E assim como você disse sobre educação, IA não tem assim, não é pretérito. Estudei, fiz, capturei, usei. É gerúndio. Exato. Perfeito. É o tempo todo, estou aprendendo inteligência artificial, estou usando. A frase é batida, mas eu sou muito desse lado também. É legal que você trouxe o tema da China, cara, porque eu acredito nisso. A gente está falando de IA hoje como se a gente estivesse em 95 falando de internet. A gente está distante do que vai ser essa história. Eu sou daqueles que acreditam que vai ser como a eletricidade. Hoje você vai montar teu negócio, você põe água, põe esgoto, põe luz e põe internet. Você não vai botar a IA nesse caso, mas a IA vai estar em tudo que você faz. Eu acho que assim, ela vai ser cada vez mais invisível, mas ao mesmo tempo cada vez mais imprescindível naquilo que a gente faz. Eu acho que a grande revolução está nos processos. Muita coisa que a gente faz manual, nós vamos daqui 10 anos e falar, porra, lembra que a gente tinha que fazer isso na mão? Entendeu? Não vai fazer sentido fazer na mão, porque tem ferramentas que vão fazer mais fácil, algumas coisas. Então, mas não acho que a IA por si só, quando a gente fala assim, o que a IA pode fazer para o meu negócio? A gente está com uma mentalidade de ferramenta. Eu acho que esse é o principal fato. Ela é uma transversal. A IA é transversal em todas as áreas. Ela vai ajudar o RH, vai ajudar o marketing, vai ajudar a operação. Ela é como o digital. Ela está em todas as áreas da empresa. Não tem como você separar ela como ferramenta. Quero trazer IA para o meu negócio. Não é alguma coisa que você traz. Não é assim que funciona. Eu quero pensar com IA nos meus processos. Mas do outro podcast que a gente acabou gravando para cá, né? Sempre pense qual é o problema que você precisa resolver. Eu entrar nesse ponto. Tem um problema para resolver? Não adianta sair enfiando, endereçando e decorando com IA tudo que você faz. Esse é o AI washing. Né? Mas assim, cara, tem um negócio aqui que, pô, se tivesse um banco de dados mais ágil, com uma leitura mais rápida, ia ser melhor para nossa operação. É ali que é teu foco. Aí a IA pode ajudar ali. É olhar na tua empresa o que pode ser melhorado, otimizado, acelerado, reduzido e pensar se a IA pode ser um caminho para fazer isso. Exatamente. Pode ser que você não precise de IA e pode ser que não seja uma ferramenta nova. Pode ser uma ferramenta que já existia há muito tempo, mas você só não usava, que acontece em muitos casos. Né? A gente brinca, dados, CRM, um monte de empresa não usa. É um absurdo. Depois em 2025 a gente falar que tem empresa que não usa CRM no hora de dado de cliente ainda. Mas acontece, e muito.
Perfeito. E ter a cultura de experimentação, né? Ter o mindset. Eu acho que Total. tudo a gente fecha sempre no mindset. Como é que eu experimento, como é que eu entendo como é que é a ordem das coisas, primeiro identificação do problema, depois o que a gente conversou ontem, a melhoria dos processos, até que ponto eu vou tentando melhorar o que eu já tenho hoje, até que eu possa implementar a tecnologia, porque a gente sabe que qualquer ferramenta, e aí a gente está nem falando só de IA, mas qualquer ferramenta tem o seu período de maturação até que a gente tenha um retorno positivo. E eu acho que isso é uma das principais dores hoje, principalmente dos pequenos e médios, que não tem tanto punch e que qualquer desgaste ali no capital dele já gera um grande ruído, né? Então eu acho que com certeza essa é uma das principais dos principais problemas aí. E já que estamos falando de problemas, vou colocar uma pergunta capciosa para vocês. Qual que é o principal problema hoje que os varejistas enfrentam? E como é que eles estão endereçando essa questão? Eleger o número 1 é complexo, porque tem segmentos, realidades, regionalidades. Eu acho que assim, quando eu viajo pelo Brasil, eu acho que o maior problema, assim, o varejista, como um bom brasileiro, ele consegue se adaptar. Questões de clima, ele vai se adaptar com produtos, questões ali de taxação, importação, ele vai dar o jeito dele, vai conseguir se assentar em algum momento. O maior problema hoje ainda é mão de obra. Quando você viaja para algumas regiões do Brasil que não são tão populacionais, tem muita gente, realmente tem muito desse negócio, o cara não consegue contratar gente para mim. Existe um problema, porque o salário no varejo é curto, todo mundo gostaria de pagar 10 mil reais para um vendedor. Mas não tem como, porque às vezes o cara não põe 1.000 no bolso dele. Ele já paga o vendedor, ou o atendente, o ajudante, no dinheiro raso que ele consegue. Muita gente tem essa história que o empresário ele é malvado, explorador e tudo mais, quando não é isso. Tem muito negócio ali que está sangrando, sabe? Pesado para tentar fazer as contas funcionarem e muitas vezes não consegue. Franquia, então, os caras às vezes tem uma franquia, tá no shopping, bate a crise no shopping, o cara mais perde dinheiro que ganha, às vezes, em alguns casos. Demora para você engrenar uma franquia em outros modelos de negócio. Então, assim, é muito... Eu acho que talvez pessoas o maior problema, mas ainda endereço que o maior problema, na maioria das vezes, também é o próprio empreendedor. A própria expertise dele, a mentalidade dele. O problema é gente, né? O empreendedor, o funcionário, a falta dele, o excesso dele, ou ele não alinhado, né? Mas, para mim, o varejo hoje tem um grande desafio, que é essa lógica de comprar e vender com as margens cada vez mais apertadas, desafiado pelos novos entrantes, por tecnologia e por uma inovação que agora chega em todo mundo, para um cliente mais infiel. O cliente não quer mais você, não quer mais a sua loja. Então, fidelizá-lo, todo mundo correndo atrás de programas de fidelidade, no momento o cliente fala assim, eu não quero ser fiel a ninguém, eu quero experimentar. A gente está falando de cultura de experimentação e tal. Então, esse varejista está muito desafiado em comprar e vender. O que ele precisa encontrar? Qual o novo dinheiro do varejo? E para mim essa é a grande reflexão de hoje. Muitos dos grandes conseguiram encontrar que é o vender dinheiro. Então eu vendo a geladeira e te vendo o crédito para comprar a geladeira. Então vender dinheiro é uma opção? Vender serviços como um todo é uma opção? É uma opção. Segunda opção, e talvez o que a gente tem que investir... O varejo precisa se tornar uma máquina de atenção, né? Então, assim, você tem uma loja pequena, mas você tem uma máquina de atenção. Sei lá, entra 10 pessoas na sua loja por dia. O que você faz com essas lojas? O que você faz com esse dado? Quem são essas pessoas? E como monetizar essa atenção que você tem? Também, o que a grande parte dos varejistas tem feito através do meu produto eu atraio atenção, mas agora como que eu vendo a atenção que eu atraí? Ou seja, como eu monetizo isso? Pode ser via retail media, né? Que é um papo antigo, mas que deram um nome novo aí para ficar mais legal. Igual você nessa teoria. Vai vender mídia dentro de lojas, existe esse que o mundo é mundo, mas enfim, agora tem um negócio mais estruturado. E como que eu vendo o serviço, né? Hoje um termo muito bacana que se usa é o retail as a service, né? Assim, como que eu uso a minha... Pô, eu já tenho estoque, já tenho a loja, já tenho capacidade instalada, já tenho ponto comercial, já tenho o vendedor, já tenho o CRM, Como que eu uso isso a serviço de outras marcas que precisariam disso também? Ou seja, o meu ponto a gente começou abrindo aqui o podcast falando de inovação. E às vezes a gente ama inovar produto. Né? A gente é muito aficionado no produto que a gente vende. E às vezes a inovação vai estar fora do produto, né? Ela está no modelo de negócio, ela está num jeito diferente de ganhar dinheiro, ela está naquilo que deriva para fora disso. Então, para mim o desafio o varejo será cada vez de margens menores, concorrência mais agressiva e consumidores menos fiéis. Diante disso, como que eu descubro um novo dinheiro a partir do que eu construí? Desafiador, hein? Muito bom. Nossa, muito bom. Você tem algo para complementar para essa resposta específica? Eu acho Como que é que a gente descobre? Não, eu acho que a linha está muito do que a gente está colocando aqui. Eu acho que assim, os desafios, eles não são novos.
O problema é que é o seguinte, cada vez mais nós temos menos tempo de reação. Exato. Acho que o desafio do varejista é o seguinte, quando a gente fala, tem que usar dados, olha para a tecnologia, cuida das tuas pessoas. É uma conversa de 20 anos no varejo. Então, há 27 anos no varejo, sei lá, 20, 15 anos que a gente bate nessas teclas. Cara, data is the new oil, né, cara? Foi 10 anos, 15 anos que se fala da importância de dados, a gente está falando de coisas, temas recorrentes, assim, mesmo a inteligência artificial, nós estamos falando isso há 3 anos. Exato, já não e é tem tão gente que não novo. começou, entendeu? Assim, então, assim, vai ficar cada vez mais difícil alcançar o mercado. E é isso que a gente fala para o varejista hoje. Assim, quanto mais tempo você segura nas velhas práticas, nos velhos dogmas, no que te fez chegar até aqui, mais distante você está de onde o mercado está. Você está ficando longe do mercado. É uma blindagem excessiva e desnecessária. É o que a gente estava até conversando ontem, né? Como é que a gente faz o básico bem feito. E a conclusão que a gente chegou é que mesmo fazer o básico é muito complicado. Porque qual é o básico hoje no mundo em que a expectativa do cliente muda E esse é o ponto. todo o tempo? Todo mundo fala. Comportamento do consumidor mudou. E eu trazia isso em outras palavras assim, não mudou. E quando eu falo isso, todo mundo fala, calma, não mudou. Não mudou. O cliente quer comprar com preço justo e visão de marca adequada dentro da expectativa dele. O que está mudando não é o comportamento, é a expectativa. Você até trouxe no teu exemplo, eu também falo, né? A gente, eu vou num posto de gasolina, tem 2 carros na bomba, eu vou para outro posto. Exato. Entendeu? Então assim, a nossa paciência está mais intolerante nessa história. Você vai num lugar, não tem um jeito rápido de me atender, porque você já viu isso em outras coisas. As pessoas estão tendo acesso a novos atendimentos, a novas maneiras de atender, a novas ferramentas. Uma Temu que fica cuspindo oferta o tempo todo, quase um misto que eu adorei que você falou na palestra, né? Misto de tigrinho com o marketplace, mas é isso mesmo. Tá aqui a roleta, eu te dou dinheiro para você comprar comigo. Você não comprou comigo? Toma mais dinheiro, toma mais desconto, até você se convencer. Graças a Deus não comecei ainda. Mas, assim, eu já comecei. Mas o fato é o seguinte, e inclusive, todo o crescimento de know-how, e que essas marcas seriam boas a gente comprar, né? No começo, 2, 3 anos atrás, a gente falava comprar no marketplace da China é 6 meses para chegar em casa. Cara, hoje talvez tão rápido quanto alguns sites oficiais .com.br que a gente tem no Brasil há muito tempo. Chega às vezes mais rápido. Entendeu? Então, assim, e aquele cara do .com.br não se adequou até hoje a essa lógica que a régua está subindo. Que eu falo, a régua está subindo muito rápido. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Então, assim, cada vez mais a gente vai ficar longe do mercado, muito mais por uma incompetência nossa do que por uma velocidade do mercado. Perfeito. Pessoal, tenho muito a agradecer pelo esse papo maravilhoso. Passou rápido, mas super enriquecedor. E eu acho que fechando com o que você trouxe, Fábio, que é de fato usar esse espaço aqui para despertar e para colocar semente na cabeça para que as pessoas possam ir atrás, possam entender como utilizar essas novas ferramentas, como otimizar processo, como fazer o básico bem feito, ou tentar se aproximar o máximo possível disso. Então, que esse nosso papo aqui tenha servido como uma semente bem plantada para esse fim. Espero que tenha gostado, se é de caso. Boa, pessoal, muito obrigada. Obrigado a você, imagina. Até a próxima. Tchau.